Olá, dominantes! Tudo bem? Espero que sim. A nossa aula de agora será sobre figuras de linguagem, terceira parte. Nós vamos continuar falando desse assunto tão importante que cai nos principais vestibulares, concursos e na vida, né, gente? Hoje, agora, nós vamos, neste momento, falar de figuras de sintaxe. A primeira delas é a elipse. A elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Quando nós estudamos a classificação do sujeito dentro da análise sintática, nós vemos que existe aquele sujeito que antigamente era chamado de sujeito oculto e hoje pode ser chamado de sujeito elíptico. O que é um termo elíptico? É um termo que não aparece na oração, mas está subentendido. É possível a sua identificação, ainda que ele não esteja explícito. Quando nós analisamos uma oração e percebemos que há uma omissão de termo, a figura de sintaxe, a figura de linguagem que ocorre é a elipse. Exemplo: tomara você me entenda. Fica claro, tomara que você me entenda. A gente entendeu, está dentro do contexto, logo nós temos uma elipse. Um outro exemplo que eu posso usar para vocês é o do próprio sujeito. Se eu falo assim, somos felizes, somos quem? Nós. O nós está elíptico, logo essa figura de sintaxe é a elipse. Tranquilo, né? Bem fácil. A próxima figura também trata de uma omissão, é a zeugma. Zeugma é a omissão de uma palavra pelo fato de ela já ter sido usada antes. Peraí, mas também é uma omissão? Sim, a zeugma é um tipo de elipse, só que é uma elipse, é uma omissão a partir de uma palavra que já foi dita, para que não haja a repetição. Vamos ilustrar isso. Fiz a introdução, ele a conclusão. Para que não seja necessária essa repetição, né, para que não fique fiz a introdução, ele fez a conclusão. Esse fez está subentendido. O primeiro verbo fazer já foi utilizado. Então, aí nós temos uma zeugma. É uma omissão proposital, porque o primeiro termo já está explícito. A próxima figura é o hipérbato. Hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Quando nós estudamos análise sintática, nós aprendemos que a ordem direta da oração é sujeito e predicado, ou sujeito, verbo e complementos. Maria foi à feira. Sujeito, Maria. Ó, o sujeito, pá, na frente. Quando nós invertemos, quando nós utilizamos a oração na ordem inversa, ou como nós chamamos também de ordem indireta, né? Foi à feira Maria. O sujeito continua sendo Maria. Porém, aí nós temos um hipérbato, nós temos uma inversão. Exemplo: são como uns anjos os seus alunos. Os seus alunos são como uns anjos. O sujeito é os seus alunos. Percebam que aqui, ó, no exemplo, ó, são como uns anjos os seus alunos. Os seus alunos, que é o nosso sujeito, está posposto, ele está no final da oração, depois do verbo. Quando nós colocamos na ordem direta, ó, os seus alunos são como uns anjos. Sabe, vou falar com vocês um texto que tem muito hipérbato, que tem muita inversão. Hino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Para pensar comigo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas do Ipiranga. Parem para pensar. Esse texto, ele é todo invertido. Eu já fiz um trabalho sobre isso. Eu desafio vocês aí também. Peguem a letra do Hino Nacional e vejam quantas figuras de linguagem há nesse texto, há nessa letra. É uma letra riquíssima, riquíssima em conotação. Continuando.
Polissíndeto, um outro assunto muito interessante. Por que é que essas figuras são chamadas de figuras de sintaxe? Não sei se vocês perceberam, mas aqui há vários conceitos da análise sintática, como a elipse, que versa, né, sobre o tipo de sujeito, e agora aqui o polissíndeto. Quando nós estudamos dentro da análise sintática o período composto, nós estudamos período composto por coordenação e por subordinação. No período composto por coordenação, nós estudamos as orações coordenadas sindéticas e as assindéticas. As orações coordenadas sindéticas, elas têm síndeto, que são conectivos. As coordenadas assindéticas não têm síndeto. Ah, lembrei. Sim, síndeto é conectivo. Então, pensem aqui comigo. Poli, muitos. Síndeto, conectivo. Então, a figura de linguagem ou de sintaxe polissíndeto é aquela que tem o uso repetido de conectivos. Exemplo, as crianças falavam e cantavam e riam felizes. Percebam que aqui nós temos o conectivo e, o síndeto e, repetindo-se. Na sequência, havia necessidade? Não. Nós poderíamos aqui usar a vírgula sem prejuízo algum, mas para o estilo utilizamos o e por isso temos o polissíndeto, vários síndetos. O assíndeto já é o contrário do polissíndeto. Lembrem-se que o ele é um prefixo de negação. Se poli são vários síndetos, assíndeto, nós não temos síndetos aqui. Ausência de síndetos. Exemplo, não sopra o vento, não gemem as vagas, não murmuram os rios. Nós temos ponto e vírgula dividindo aqui as orações. Também poderia ser apenas vírgula ou ponto, dependendo do contexto. Polissíndeto, vários síndetos, assíndeto, não assíndeto. Anacoluto, mudança repentina na estrutura da frase. É interessante lembrar, gente, que o anacoluto, ele é considerado um erro gramatical. Essas figuras aqui que nós estamos estudando, elas são para conhecimento, elas são para composição de textos literários, textos poéticos. Elas não são, por exemplo, para o uso numa redação do Enem. Não é aconselhável que você use esse tipo de figura de linguagem, principalmente o anacoluto, porque o anacoluto é a mudança repentina na estrutura da frase, é uma quebra na estrutura da frase. Para muitos até fica sem sentido. Parece que estou ficando zonzo. Parece que eu estou ficando zonzo. Veja que aqui, essa vírgula, ela não é necessária. Ela não é necessária. Para uma letra de canção, para um poema, perfeitamente aceitável, porque a gente tem a licença poética. Para uma dissertação, não. Pleonasmo muito utilizado. É a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Há dois tipos de pleonasmo, gente. Pleonasmo vicioso, que são aqueles erros que as pessoas cometem, né? Famoso entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, goteira no teto, deixa eu ver o que mais, elo de ligação, encarar de frente. Se você encara, só pode ser de frente, certo? Certeza absoluta, se a certeza é absoluta, esses são os viciosos. Há também os pleonasmos que são os estilísticos, como os utilizados pelos poetas. A mim, me parece que isso está errado. Se te parece, óbvio que parece a ti, certo? Se a mim parece, óbvio que parece a mim. Parece-me que isto é errado. Um outro exemplo, Fernando Pessoa, poeta português que sempre dizia, né? Ó, mar salgado. Sim, o mar é salgado. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Sim, a lágrima também é salgada. Ok? Silepse. A silepse, ela é um pouquinho mais, vamos colocar assim, extensa. A gente precisa de um pouquinho mais de atenção para compreender, porque nós temos 3 tipos de silepse. Vou colocar aqui. A silepse é a concordância com o que se entende e não com o que está implícito. Ela é classificada em silepse de gênero, de número e pessoa. São 3 tipos de silepse. Exemplos. Vivemos na bonita e agitada São Paulo. Percebam que é uma silepse de gênero. Por quê, gente?
Vivemos na bonita e agitada São Paulo. Aqui, porque é uma silepse de gênero. Gênero diz respeito a masculino e feminino. São Paulo pode ser tanto estado quanto cidade. Se tiver cidade de São Paulo, ok. Se tiver apenas São Paulo, a gente corre o risco de cair na ambiguidade, porque também pode ser estado de São Paulo. E aqui teria uma silepse de gênero, porque São Paulo é masculino e bonita e agitada são palavras femininas. A maioria dos clientes ficaram insatisfeitos com o produto. Aqui já é uma silepse de número. Número é singular, plural. A maioria dos clientes ficou insatisfeita com o produto. Pensem comigo, maioria, mesmo mostrando uma quantidade, né, que é mais de um, é uma locução que diz respeito, a singular, a maioria. Então, teria que ser a maioria ficou e não a maioria ficaram. Vejam que aqui a concordância, ela é feita também por conta aí da ideia e não da lógica gramatical. E por último, todos terminamos os exercícios. É uma silepse de pessoa. Neste caso, a concordância com nós, em vez de eles. Todos terminaram os exercícios. Todos seria terceira pessoa. Eles. Porém, quando eu me incluo, quando eu digo terminamos, primeira do plural. Eu estou me colocando nessa situação. Portanto, é uma silepse de pessoa. Anáfora, que é a nossa última figura de sintaxe, é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Exemplo, se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. A anáfora é uma repetição, ela é muito utilizada em poemas, ela é uma repetição no começo das estruturas de cada verso. E quando a gente estuda a parte de morfologia, nós vemos que há também os pronomes anafóricos e catafóricos. Os pronomes anafóricos são justamente aqueles pronomes de retomada. Ah, lembrei. Sim, esse, isso. E tem tudo a ver com essa figura de linguagem. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido e que façam ótimo proveito dessa aula nos estudos de vocês. No nosso próximo encontro, nós falaremos sobre a última parte das figuras de linguagem. Falaremos sobre figuras de som. Um abraço e até lá!